Bom, se você é dono de empresa de comunicação visual e sente muita dificuldade na hora de fazer orçamento e colocar a tua mão de obra dentro do orçamento, ou entender quanto realmente custa ter a tua empresa, esse é o teu treinamento e você não está sozinho. Para entender esses números, é muito importante a gente parar e ter uma análise da sua empresa. E para isso a gente tem uma grande ferramenta dentro do Hold, que é digamos assim, o coração do sistema, que é o nosso centro de custos. E para acessar ele, você vai vir aqui em custeio e centro de custos. Esse treinamento você tem que seguir à risca e fazer todas as tarefas, porque é através do centro de custos que a gente vai entender qual o valor hora de todos os nossos processos, quanto é que custa o valor hora de um equipamento, para que a gente tenha o custo dentro do orçamento, certo? Bom, deixa eu apresentar então essa telinha aqui para vocês, tá? No centro de custos, a gente vai ver aqui que a gente tem alguns nomes muito conhecidos, tá? Acabamento, administrativo, arte final, impressão, instalação, produção. Isso aqui não é nada mais, nada menos do que a tua empresa. Só que aqui ele está setorizado, né? A gente dividiu, é como se a gente estivesse entrando e saindo de cada sala, né? Aqui é a sala da impressão, aqui é a equipe ali de instalação e aqui é o teu chão de fábrica, a tua produção, tá? Bom, antes de começar aqui a abrir aqui qualquer sala pra gente, olha só o que eu vou mostrar. Eu vou clicar aqui nos processos, onde vem todos os processos pra gente, tá? Isso aqui tudo já vem na tua base, certo? Vou clicar aqui de forma aleatória em acabamento com vinco. E em todo o processo aqui em descrição, você vai encontrar aqui o centro de custos, certo? E aqui tem acabamento. Por quê? Porque toda vez que eu tiver esse processo, se o meu sistema puxar lá que eu vou fazer meia hora desse processo, ele tem que entender quanto é que custa uma hora dele para fazer esse cálculo. E ele vai puxar esse valor hora do acabamento dentro do centro de custos, ó. Aqui tem todos. Mesma coisa em equipamentos. Se eu abrir aqui o meu equipamento de corte laser, eu vou verificar aqui que existe um centro de custos, tá? Porque esse corte laser precisa entender quanto é que custa a hora dele para ter o cálculo dentro do orçamento, tá bom? Por isso é muito importante a gente fazer o centro de custos. E olha só, se eu abrir qualquer orçamento, dentro desse orçamento aqui, ó, ele vai ter mapeado todas as matérias-primas, isso é super fácil de você entender, mas também vai ter mapeado todos os processos, ó. Aqui ele tem o processo de impressão solvente, vem do centro de custos de impressão, tá? Disse que vai custar 9 minutos e quando ele entender qual o custo hora dele, ele vai trazer o cálculo automaticamente em todos os teus orçamentos, tá? Então, por isso que esse treinamento é muito importante. Custeio, centro de custos. E a primeira coisa, então, que a gente vai fazer aqui para organizar a casa é entender quais centros de custo eu tenho na minha empresa ou não, tá? Administrativo todo mundo tem, né? É o escritório ali onde vai ter o teu financeiro, o teu prolabore e tudo mais, ok? Aí tem acabamento também, a gente tem aqui o setor de impressão. Ana, não faço impressão. Beleza, você vai vir aqui e vai desativar o teu centro de custos, tá? Vamos pegar aqui de exemplo de expedição, tá? Eu posso vir aqui nesse olhinho e clicar nele. Aí aparece pra gente a mensagem. Você deseja desativar esse centro de custos? Vou colocar que sim. Aí vem essa mensagem pra gente, tá? O Centro de Custos Expedição possui vínculos ativos em processos. Lembra que eu mostrei para vocês ali no processo que a gente tem que vincular um centro de custos? Então, ele está falando que existe algum processo que estava vinculado a esse centro de custos, tá? Mas, como a gente não tem esse centro de custos dentro da nossa empresa, e é só por exemplo, se você tiver, você vai manter, a gente vai vir aqui contar quem é que vai fazer agora todos os processos que seriam de expedição. Então, digamos aqui que quem faz agora esse processo na minha empresa é a produção, já que eu não tenho o setor de expedição. E aí eu confirmo. O que acontece? O sistema automaticamente vai passar esses processos que estavam lá vinculados no expedição para a produção. E agora eles vão entender que o valor hora deles é o valor da produção, ok? Então, perfeito. Você vai desativar todos os centros de custos que você não tem na sua empresa. Mas antes de desativar, talvez seja interessante você assistir todo o nosso treinamento para você entender realmente o que são esses setores, quem faz o que dentro da empresa, tá bom? Mas se você realmente entender que você não tem ali o setor de impressão, pode desativar sem nenhum problema. Existem 3 tipos de centros de custos, tá?
Existe o administrativo, que é um setor que ele não é produtivo. Existe o setor produtivo, hora máquina, e o setor produtivo, hora homem. Os setores não produtivos são aqueles setores que não estão ali no chão de fábrica, não colocam a mão na massa para produzir, tá bom? Então ele tira aqui, ó, ele não considera, por exemplo, que o administrativo é produtivo, tá? Nem o comercial. Se eu clicar aqui no administrativo, eu vejo o nome dele, administrativo, e tenho aqui o tipo. E se eu seleciono que é administrativo, ele já entende que é um setor que não produz. Vou clicar aqui no de produção. Esse é um setor produção, tipo produtivo, e a hora homem. O que isso significa, tá? Digamos que você tem ali 100 metros de refile para fazer, certo? Se você tiver só um funcionário ali, se tiver só o Antônio ali fazendo, você vai demorar tanto tempo, ok? Mas se você tiver o Antônio e a Natália, o teu tempo de produção vai cair pela metade, porque cada um vai fazer uma parte daquele refile, entende? Então, quanto mais pessoas eu tenho fazendo aquele mesmo processo, mais rápido eu consigo entregar. Então, isso é hora homem, é o centro de custo que depende da quantidade de funcionários que eu tenho nele, a quantidade de mão de obra que eu tenho disponível naquele setor, tá? Por pessoa, certo? Diferente de uma hora máquina. Vou pegar aqui nosso centro de impressão. Aqui, ó. Nome impressão, tipo impressão, hora máquina, tá? Se clicar aqui, você vai ver que tem os dois. O que é diferente, tá? Digamos ali que eu tenho uma MIMAC. A MIMAC vai precisar que o funcionário faça o ajuste, que ele suba ali qual é o tipo da impressão, que troque alguma bobina, que troque a tinta. Ok, até aí tudo bem, tá? Mas para ela imprimir, ela não precisa ali saber quantas pessoas tem naquele setor. Se tiver o Antônio e a Natália ali do lado da máquina, ela vai produzir do mesmo jeito, no mesmo tempo que ela tem para produzir. Se ela tiver 5 pessoas ali, 5 funcionários naquele setor, olhando para ela enquanto ela imprime, não vai fazer diferença. A diferença que faz é o tempo que a minha máquina imprime, é o tempo de produtividade da minha MIMAC e não quantas pessoas eu tenho ali. Então, esse é um setor hora máquina, tá? Mesma coisa para corte router, tá? Vai depender da produtividade da minha máquina e não da quantidade de pessoas que eu tenho nele. E outra coisa importante, o centro de custos ele vai entender que só quem consegue pagar as contas da empresa é quem produz, ok? O administrativo, todos os setores ali, administrativo e auxiliar, como comercial, ele vai entender que esses setores não ganham dinheiro, certo? Porque eles não colocam a mão na massa, eles só gastam. Show? Então, por isso que aqui você vai ver alguns números em alguns setores e em outro não, tá bom? Mas essa é informação muito legal que você vai guardar e daqui a pouco vai fazer sentido. Então, vamos começar agora inserindo um centro de custos, tá? Vamos lá. Se você tem ali poucas máquinas, tá bom? Se você quiser colocar alguma máquina tua no setor de produção, tudo bem. Mas se você tem uma máquina que ela é maior, digamos, uma impressão MIMAC, se você tem uma máquina de corte grande, se você tem uma router, aí o jogo muda, porque eu vou ter processos específicos como o processo de corte router. E aí eu preciso ter um centro de custo separado só para ele, para entender quanto é o custo daquela hora, para que isso não interfira nos valores de outros processos, por exemplo, como de um refile, ok? Vamos lá então inserir. Vamos clicar aqui em inserir centro de custos. E aqui eu venho com o nome do meu centro de custos, tá? Eu vou colocar aqui router. E aqui no tipo eu vou colocar que ele é produtivo e que ele é hora máquina. Perfeito? E aqui tem insira as despesas rotineiras mensais. O que é isso, tá? Por exemplo, para limpar a tua router. Você compra algum material para fazer a limpeza dele? O paninho ali, álcool, alguma coisa? Então, você pode colocar aqui material de limpeza, tá? Ó, tem ferramentas e auxiliares, manutenção de equipamentos, material para limpeza. E aqui eu digo ali que em média, ali por mês, eu gasto R$100 com esse tipo de material, tá? E aí você pode inserir mais. Para manutenção dela, eu coloco aqui que é manutenção de equipamento. Então, digamos ali que você tem um gasto com essa manutenção, que ela é anual, só vai ser uma vez por ano, e que ela te custa R$3.000, certo? Todas as despesas que a gente colocar aqui nesse mapeamento, a gente vai colocar ela de forma mensal.
Então, se eu tenho alguma despesa que ela é anual, eu vou pegar o total dessa despesa e dividir por 12. Então, eu pego ali os R$ 3.000 da minha manutenção, divido por 12 e vai dar aqui R$ 250. Então, por mês ali, R$ 250 eu tenho que ter separado para fazer essa manutenção no final do ano. Show? Então, a gente vem aqui também em inserir funcionário. E aqui a gente coloca quem é que cuida dessa máquina, quem é o responsável ali pelo funcionamento dela. Vamos colocar aqui o nosso funcionário Antônio. Vamos dizer que a função dele é operador. Aqui a gente tem uma coisinha muito legal que se chama hora-mês, tá? Que eu já explico para vocês. E aqui eu coloco o salário do Antônio. O salário do Antônio, então, vai ser R$ 3.000. Perfeito? Aqui, então, eu tenho os imobilizados. O que é isso? Imobilizados é justamente o que eu preciso ali dos meus móveis, da minha máquina, para aquele setor funcionar, tá? Então, a primeira coisa aqui que eu coloco é a minha router. Tipo de imobilizado, eu vou colocar aqui router CNC. Digamos que eu vou ter, então, essa router por 10 anos, tá? Então, eu vou te colocar aqui em meses, 120 meses, tá bom? E aqui, então, eu vou colocar o valor atual, tá? Por quanto eu comprei aquela Mimac. Eu vou dizer que eu comprei por 100 mil, certo? E aqui, daqui a 10 anos, quando eu for vender ela, vamos dizer que eu consigo ali vender por 40 mil. Aqui do ladinho tem a depreciação mês. O que isso significa? O quanto que ela vai desvalorizando a cada mês. Ele pega o cálculo aqui da vida útil, o valor atual e por quanto você quer vender no final da vida dessa máquina. E ele traz aqui essa depreciação mês para você ter essa análise. Por hora eu vou deixar só a router, tá bom? Ok? Eu vou salvar. Olha só, já temos números aparecendo aqui pra gente, perfeito? Então, é dessa forma que você vai inserir todos os centros de custos que você tem. Vou colocar mais um centro de custos aqui, que vai ser o meu de impressão. Vou colocar tipo produtivo, colocar aqui manutenção, colocar o tipo das despesas de manutenção de equipamentos, que vai custar ali a manutenção dela, R$ 270 mensais. O funcionário, quem cuida dele vai ser a Natália, vai ser a nossa operadora, que eu já falo com vocês sobre a hora mês. Salário da Natália também vai ser 3 mil. Aqui eu tenho a minha impressora, tá? Vou colocar aqui que é a Mimac. Vida útil dela, vou dizer que eu vou ficar com ela por 5 anos, tá? Trazendo ali em meses, então, 60 meses. E que o valor atual dessa Mimac tá 80 mil. E daqui a 5 anos eu consigo vender ela ali por 35 mil. E aqui, vou colocar também aqui um computador. Aqui eu coloco o computador. Eu vou ficar com esse computador ali por 3 anos. Ele custou R$ 3.000. E eu vou vender ele ali por 700 e vou salvar. Tá? Então, insiram todos os centros de custos que você tem. Outra coisa também, se você tiver tipos de impressora diferente, ou se for até da mesma marca, mas com produtividade diferente, valores muito diferentes, vocês podem criar centro de custo para cada equipamento de vocês, tá? Isso é bem interessante, porque aí depois uma máquina não vai interferir no valor hora de outra, para que não tenha diferença no preço de vocês, tá bom? Então vamos começar a editar os setores que a gente já tem. O Hold ele usa uma metodologia chamada RKW. Essa metodologia ela vai ratear, ou seja, separar cada estrutura da tua empresa para tu entender quanto é que vale uma hora da tua impressão. Para eu entender quanto é que vale uma hora da minha impressão, eu preciso saber o que tem tudo ali dentro da minha impressão. O que precisa para aquele setor de impressão funcionar? O meu equipamento, ele precisa do ar-condicionado, ele precisa do funcionário, entende? Então, é isso que a gente vai fazer aqui dentro do sistema, tá? E aqui a gente tem alguns nomezinhos importantes, ok? E que ao longo do treinamento vai fazer mais sentido pra gente. E aqui embaixo, tá? No final desse treinamento, você vai descobrir quanto é que custa a tua empresa. Quanto é que custa para tu ter ela aberta todos os meses. Já anota aí no papelzinho e chuta quanto é que você acha que custa a tua empresa por mês e aí compara no final desse treinamento, tá bom? Então vamos começar aqui a editar os nossos centros de custos, tá? O primeiro é o administrativo. Tu pode entender o administrativo como o setor mãe da tua empresa, o coração dele, tá? É lá onde vão ficar as despesas gerais, como água, energia e muito mais. Deixa eu te mostrar aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, o nome, tá, do setor, e aqui o tipo, só para mostrar para vocês, e aqui a gente tem despesas. Todas as despesas que são gerais, como eu falei, água, alimentação, aluguel, tudo isso aqui você vai mapear
E sempre trazendo as despesas mensais, tá bom? Assim como as despesas com funcionário desse setor e depreciação de imobilizados. Então, você vai começar a mapear aqui todas essas despesas, tá? Por exemplo, de água eu gasto R$ 600 mensais, alimentação com o pessoal de toda a equipe ali, eu gasto ali mensal R$ 800, aluguel eu gasto 4.000, alvarás e taxas eu gasto 50 mensais, assinaturas 200 e assim vai indo, tá? Ana, não tenho associações. Beleza, vem aqui, ó, xizinho, tira, perfeito? E aí vai indo. Brindes e cortesias, gasto R$ 100 mensais. Combustível, aqui é interessante, tá? Esse combustível aqui, tu não vai colocar o combustível da tua equipe de instalação. A equipe de instalação tem um centro de cursos específico dele, porque é um centro de cursos que tem carro e é específico para aquele trabalho, tá? Então, esse combustível que tem aqui é se você tem um outro carro que não é para instalação e que faz ali outras coisas, como ir comprar coisas para o escritório, visitar clientes antes do orçamento e tudo mais, ok? Então, vamos dizer aqui que nesse centro de custo aqui eu gasto R$ 600 de combustível mensalmente. Contrato de manutenção, e aí vocês vão então preenchendo de forma mensal. Manutenção de equipamentos. Aqui não é o equipamento da tua impressora, da tua router, da tua laser, tá? Elas têm centro de custos específicos e o que for da produção você vai colocar só nela. Aqui são equipamentos como ar-condicionado central, como o computador da tua recepção, o celular. Vou colocar aqui R$ 200. Manutenção do veículo que não é da instalação, não é do setor produtivo. Se tu for empresa menor, onde tem só um carro para tudo, não tem problema. Coloca ele aqui no centro administrativo que ele vai distribuir para todos os setores, tá bom? Mas se você tem um carro específico ali da tua produção e outro específico para outras coisas, então a gente vai dividir. Pronto, ó, já preenchi todos os meus campos aqui, tá? Outra coisa, se vocês quiserem acrescentar algum que não está aqui, basta vir aqui nesse maisinho. Vou colocar aqui só como exemplo. Pode ser aqui estacionamento. Eu vou dizer aqui, ó, posso associar ele. Deixa eu ver se já tem alguma coisinha aqui. Vamos procurar, não tem. Então vem aqui, ó, outros, tá? E aí você coloca quanto você gasta mensalmente, perfeito? Deixem tudo mapeado e proporcional aos custos dos meses. Aqui, então, a gente vai trazer o Prolabore, tá? A gente pode trazer aqui, então, o Prolabore do Roger, certo? Dizer que ele é o diretor e que o salário dele aqui vai ficar R$ 8.000. E aqui a gente tem encargos. A gente sabe que um funcionário, ele não custa só o salário dele por mês. Junto com esse funcionário, junto com o salário, tem todos os impostos. Quando chega no final do ano, tu tem que pagar o 13º e tudo mais, tá? Inclusive, essa aqui é uma parte muito interessante para vocês revisarem com a contabilidade de vocês. Você tem que confirmar com a contabilidade de vocês qual seria o percentual de encargos dos funcionários, tá? Quando a gente tem, por exemplo, alguém que é do financeiro, tá? Vou colocar aqui do financeiro a Júlia. Vamos dizer aqui que o salário da Júlia é 3.500. E aqui vocês vão perceber que os funcionários vêm com encargos de 45% por padrão, tá? Sempre que vier aqui pra gente colocar um funcionário, show? Vou até abrir aqui uma página para vocês. Esse aqui eu joguei no Google, tá? O primeiro que apareceu eu já abri, esse aqui é até de e-commerce, mas aqui já tem um resumo legal pra gente, tá? Pegando aqui do Simples Nacional. Olha só, um funcionário ele precisa ali da fração de férias mensal, né, que vocês têm que trazer, tem o FGTS, tem a fração do 13º do salário e tudo mais, todos os encargos. Isso aqui vocês podem pesquisar na internet e podem e devem também confirmar com a contabilidade de vocês. Mas a gente trazendo aqui o cálculo dentro do Hold, a gente chegou no percentual de 45% de encargo. Ao longo do ano, né, nos 12 meses do ano, você tem que se preparar aos poucos para pagar, por exemplo, o 13º do teu funcionário, tá? E isso tu não pode chegar lá no final do ano e tirar esse dinheiro do nada, ficar pedindo empréstimo, tá? Você tem que se preparar a cada mês para isso. Por isso que por mês tu não pode contar aqui que a Júlia custa 3.500. A Júlia, ela custa R$ 5.075. E outra coisa, ó, aqui do Roger não tava 45%, tava 20%.
Porque como o Roger é um dos sócios da empresa, eu não tenho os mesmos encargos com o Roger do que tem com o meu funcionário, tá? Então, vocês também devem confirmar com a contabilidade de vocês quanto é que fica os encargos de cada sócio e colocar aqui o percentual no campo de encargos. Por padrão, eu vou seguir com os prolabores a 20% e todos os funcionários eu vou trazer 45%. Vou dizer aqui que eu estou no Simples Nacional, que eu estou trazendo todos os encargos, tá bom? Então, da mesma forma que a gente preencheu aqui o nosso financeiro, vamos preencher aqui a nossa recepção também, tá? Vamos dizer aqui na recepção que eu tenho o Lucas, certo? Aí vocês podem colocar aqui o cargo, tudo, e também o salário, certo? E olha só, o Lucas não custa para mim R$ 2.800, ele custa R$ 4.060, ok? E aí vocês coloquem todos os funcionários. Se tiver algum a mais, você vai clicar nesse maisinho aqui e acrescentar esse funcionário. Se tiver um a menos aqui, vocês podem clicar no xizinho vermelho, ok? Aqui embaixo, então, a gente tem a depreciação de imobilizados. Então, a gente vai pensar em tudo que é necessário em termos ali de computador, mesa, bebedouro, ar-condicionado, tudo que eu preciso para que o meu setor administrativo, dessas pessoas aqui que estão aqui na nossa despesa com funcionários, consigam trabalhar, tá? Então, vamos lá. Vou dizer aqui, então, que no meu setor administrativo, eu tenho 2 computadores, tá? Juntando aqui o valor dos dois, eu vou dizer que eu comprei em datas aproximadas, eu vou usar eles por 24 meses e juntando ali o valor dos dois dá R$ 8.000. No final da vida eu vou conseguir vender ali talvez 1.400 os 2 computadores, ok? O móvel você não precisa colocar cadeira, mesa, se você quiser tudo bem, tá? Mas não precisa. Você pode fazer aqui um combo total e colocar que, por exemplo, os meus móveis deram R$ 10.000, tudo junto. E eu vou colocar aqui que eu não consigo vender, porque geralmente imóvel a gente não consegue vender ou é muito barato. Mas se vocês quiserem deixar aqui um valor de venda, tá? Pode colocar, perfeito? Veículo, eu vou dizer que tem um carro ali para minha parte administrativa. Veículo comercial. Aqui, quanto tempo vocês vão utilizar esse carro? Eu vou dizer aqui 60 meses. Ele custou R$ 80.000. Eu vou dizer aqui que eu vou conseguir vender ele, talvez ali por 50.000, tá bom? Certo? Outros imobilizados, aí vocês podem vir trazendo também. Aqui temos o bebedouro. Aqui vocês podem colocar, vou conseguir usar ele ainda por 24 meses. Ele custou para mim R$ 2.000 e eu vou conseguir vender ele talvez por 500. E aí vocês vão trazendo tudo que tem no administrativo e aí você vai salvar. Então aqui a gente já tem que nosso administrativo custa todos os meses R$ 32.619. E aqui embaixo ele vai somando os valores. E olha só que interessante. No meu setor aqui de impressão, no meu valor hora, ele está dizendo aqui que cada hora custa R$ 155. Mas aqui no meu administrativo eu não tenho valor hora, porque justamente ele não é um setor produtivo e setor produtivo não precisa de valor hora, porque elas não fazem processos produtivos e a gente não traz isso dentro de um orçamento, tá? Ok? Só os setores ali que colocam a mão na massa, perfeito? Então vamos lá. Vamos dizer aqui, ó, no nosso setor de corte, o meu corte laser, ok? Ele é produtivo, hora máquina. E aqui eu vou trazer, então, quanto é que custa a manutenção desse equipamento. Por ano eu gasto com ela uma manutenção de R$ 2.000, tá? Então, dizemos aqui que eu gasto por mês ali, eu tenho que juntar todos os meses R$ 167 para quando chegar ali no final do ano eu ter esse valor para conseguir fazer a manutenção. De materiais auxiliares, eu vou colocar que a gente gasta R$ 100 mensais. E para material de limpeza, eu vou colocar aqui 80. Caso você tenha alguma coisa a mais, também pode colocar aqui, tá? Operador, ok. Quem é que vai cuidar aqui dessa máquina? Vamos dizer que o Antônio trabalha aqui nesse setor como operador, tá? E aqui a gente tem uma coisinha diferente que é hora-mês, certo? E vocês vão perceber que, por padrão, vem sempre preenchido aqui 147 horas, tá? Da onde que vem esse 147? A gente tem, então, dentro do RKW, que é a metodologia que a gente traz dentro do Hold, o número de horas produtivas, que a gente sempre vai chamar de NHP, tá? O NHP, ele pega ali
todas as horas que tem no ano, que tu pode contar com o teu funcionário e coloca ele como números de horas produtivas. Por quê? A gente tem aqui dias do ano, certo? Então, a gente tem 365, vamos tirar ali sábado e domingo, os feriados e os dias também para fazer manutenção das máquinas, ok? Chegando então ao número de 255 dias úteis ao ano. Perfeito. Só que a gente sabe que o teu trabalhador ele não é uma máquina, né? Ele precisa parar ali para ir ao banheiro, para olhar o celular, às vezes tem que fazer uma ligação. Então, o que acontece? A gente vai tirar aqui todas essas horinhas que a gente não pode contar com os nossos funcionários para a produção, tá? Ou seja, eles estão sim em horário de trabalho, mas por algum motivo eles não estão com a mão na massa. Digamos que meu funcionário ele trabalha ali 8 horas e meia, tá? Na entrada ali ele tem que ter 10 minutinhos para se organizar, tem os lanches ali que ele tira 15 minutinhos, ida ao banheiro 10 minutos, ociosidade entre um trabalho e outro 30 minutos, e ali ó, saída, preparar a máquina, tudo mais 10 minutos. Então a gente chega ali que na verdade, em vez de trabalhar 8,5 horas ao dia, ele trabalha 7,2 horas ao dia. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai descobrir quantas horas tem realmente no ano, tá? Que você pode contar que ele esteja trabalhando. Então, vamos multiplicar aqui o total de dias trabalhados, que é 245, com o total de horas que realmente ele está trabalhando, 7,2, e a gente chega aqui no número de 1.764 horas trabalhadas de mão na massa ali na tua produção. E aí a gente faz uma média mensal, né, dividir por 12, os 12 meses do ano, e a gente chega aqui em 147 horas mensais. Então, teu funcionário, ele realmente trabalha em média 147 horas mensais, tá? Ana, eu acho que aqui na minha empresa não é essa a realidade. Perfeito. Façam os cálculos, estudem os números. Pode ser que vocês trabalhem 180 horas, 150 horas, tá? Vocês podem fazer os números de vocês ou usar essa média aqui do RKW sem problema nenhum. Voltando aqui no Hold, ó, por isso que aparece aqui sempre 147 horas, tá? Mas lembra que o Antônio, ele tá aqui, ele trabalha aqui na laser, mas ele não precisa passar 100% do tempo dele olhando para a laser, tá? Não é sempre que ele tá trabalhando na laser. Então, o Antônio, ele fica aqui, na verdade, 20% do tempo dele trabalhando na laser. Então, vamos abrir aqui a calculadora pra gente. 147 menos os 20%. Então, ó, o Antônio, ele só fica aqui 29 horas por mês. Ok? Se vocês quiserem achar interessante, podem até abrir um bloquinho de notas aí no computador de vocês, né? Ou ir anotando e colocar ali o funcionário Antônio, por exemplo, só para ficar mais visual, tá? Ele trabalha 20% no setor da laser, que dá ali 29 horas, tá? Vou botar aqui embaixo. Eu sei que o Antônio também trabalha na nossa router. Ele tá aqui. Na router, aí sim ele fica bastante tempo, tá? Ele fica aqui na router 60% do tempo dele, tá? Então, para dar as horas meses aqui na router, a gente vai de novo abrir nossa calculadora, 147 horas menos 60%. E ele vai passar aqui, então, 88 horas trabalhando dentro da nossa router. Abre lá o bloquinho de novo, ó, mas isso aqui é só sugestão, tá? Não precisa fazer. 60% do tempo dele, então, ele passa na router, que dá ali equivalente a 88 horas. Então, falta aqui 30 horas para o Antônio. Essas 30 horas, o Antônio trabalha lá na minha produção. Então, a gente vem aqui, ó, salva. Aqui, então, a gente coloca o Antônio com 20%, que significa 30 horas ao mês, tá? Ok? Então, a gente já colocou 100% do Antônio distribuído certinho nos setores. Vou abrir aqui a nossa laser de novo. Você paga o salário para o Antônio. Vamos voltar ali na nossa calculadora. O Antônio, ele ganha ali por mês R$ 3.500, ok? E aí, o mesmo que eu fiz ali no número de horas, eu faço com o salário dele. Eu vou pegar aqui, ó, no setor da laser, o Antônio está 20%. Então, eu pego o salário do Antônio menos os 20%. R$ 700 do salário do Antônio, então,
são pagos para ele ficar aqui no nosso setor aqui de corte laser, tá? Ok? Perfeito? E aí tu salva. E vai colocar o proporcional do salário também nos outros setores, ó. Aqui na produção ele também fica 20%, né? Então ele vai ficar aqui também com R$ 700. Ok? Salva. E o outro setor que o Antônio tá é a nossa router, que ele tá aqui também, só que aqui ele tá 60%, né? Pega o salário do Antônio, então, 3.500 menos 60%, tá? R$ 2.100. Então, ó, vocês podem fazer o resuminho desse para cada funcionário e deixar ali do lado de vocês, tá? Mas isso aqui é só uma colinha, tá bom? Vocês podem fazer como vocês quiserem. Eu faço sempre assim para me organizar, ok? Porcentagem em cada setor, né? O setor que ele tá, número de horas e também proporcional do salário, tá? Ó, e vocês vão ver que conforme a gente vai preenchendo, os números eles vão aqui surgindo, tá? E vão mudando constantemente, que eu vou criando mais setores produtivos. Os números que são do administrativo, eles são absorvidos, tá? Ó, por todos os setores que produzem. Os setores que produzem pagam a conta do administrativo, certo? Só que eles vão de forma proporcional. Você pode ver que os setores mais caros absorvem o maior valor. E assim vai indo, a gente vai preencher aqui o restante, tá? Então, vamos aqui voltar na nossa laser. E a gente já colocou o funcionário, tá? Se quiser, pode colocar mais funcionário. E aqui embaixo a gente coloca o valor da nossa laser. Vamos dizer que a nossa laser custou 80 mil. E aí eu vou conseguir vender ela a 35. E eu vou vender ela só daqui a 60 meses. Tenho aqui o meu no-break. Vou dizer que ele custou R$ 2.000, que eu vou conseguir vender a 300 e assim vai indo, tá? Vocês vão preenchendo e trazendo tudo que vocês precisam para esse setor funcionar. Show? E aí eu vou salvar. Vamos terminar de preencher então nosso setor de produção. A gente vem aqui e vamos trazer então nosso outro funcionário, tá? Nosso outro funcionário então vai ser o Pedro. Ok? O Pedro vai ficar aqui 100% do tempo dele. Então, ele continua aqui com 147 e aqui vem o salário total do Pedro, que é R$ 3.000. O encargo do Pedro ele é contratado, né? Fica então 45%. Ok? Vou deixar aqui esses funcionários. Aqui então eu coloco o valor da minha solda, da minha cabine de pintura e os outros equipamentos. Bom, então eu já vim aqui, ó, e preenchi todos os setores conforme a gente preencheu os primeiros juntos, tá bom? Se vocês tiverem mais, podem inserir, o que não precisar, desativar. Falta uma coisa muito importante para a gente fazer, tá? Olha só, vamos pegar aqui o setor produtivo, tá? O setor de produção. Vamos aqui em despesas, certo? Aqui em despesa, então, eu vou puxar aqui minha calculadora de novo. Aqui na minha despesa com funcionário, então, eu tenho que a Mariana e o Pedro trabalham, então, 147 horas cada um, né? Ok? Perfeito. E eu tenho mais 30 horas, então, do Antônio. Então, ao total, nesse setor aqui, eu tenho 324 horas produtivas para contar. Eu tenho que somar essas horas meses e vir aqui em dados gerais, horas produtivas e editar esse número aqui para minha realidade, tá? Olha aqui, atualmente, com aqueles 588 que estavam, até vou clicar aqui no vermelhinho, ó. Tava aqui 588, eu tinha um valor hora aqui de 28,58, tá? Vamos editar então para a realidade. Eu tenho 324 horas, clico no OK e salvo. Vou abrir meu setor produção. Minha hora foi para R$ 51,87 no setor de produção. Por quê? Porque eu tenho que pegar o total que eu tenho do meu setor e entender quanto é que vale ele, então levando em consideração o total de horas produtivas que eu tenho, ou seja, de mão de obra que eu tenho nesse setor. Então, quanto mais mão de obra eu tiver aqui, mais barato eu vou conseguir fazer o meu valor hora do meu setor, ok? Aqui, ó, vocês podem perceber que tem a despesa principal, né? Ou seja, quanto deu aqui a despesa nesse setor, juntando todas as despesas aqui, e quanto que ele absorveu ali do que foi rateado do setor administrativo e comercial. Então, ao total, esse setor aqui,
ele vai pagar R$ 16.805,18 da tua empresa, tá? E aí eu vou salvar. E o que a gente fez agora, a gente tem que fazer em todos os outros setores. Lembrando que, como o setor produtivo é hora homem, então eu vim aqui e somei a hora dos meus funcionários. Se eu tenho um setor que ele é hora máquina, tá? Vou pegar aqui minha MIMAC. Aqui em despesas, eu tenho que olhar quantos equipamentos eu tenho, quantos equipamentos de impressão. Nesse caso, é só um. Então, um aqui, e aí sim, 100% dessa máquina é 147 horas, ok? E aí eu vou salvar. Vamos pegar então, vamos dizer aqui que no meu setor de impressão, eu tenho duas impressoras 3D que são bem parecidas, tá? Então, o valor delas, elas vão ficar ali bem próximas. Vou dizer que essa daqui custou 30 mil, certo? E vou salvar. Vou abrir de novo aqui minha impressão 3D. E aqui eu tenho uma máquina trabalhando a 107 horas e mais uma trabalhando com 147 horas. Então, eu vou pegar esse valor de 147 e vou multiplicar por 2, dá 294. Ou seja, como eu tenho duas máquinas trabalhando, eu tenho que, na verdade, minhas horas produtivas aqui, ó, são 294. Aumentou aqui com o meu custo da despesa, mas também eu tenho mais hora para trabalhar. Meu valor hora estava em 59,81 e agora meu valor hora foi para 29,90. Mesmo colocando aqui que eu tenho mais 30 mil de custo, só de eu ter mais essa impressora, meu valor hora caiu ali quase pela metade, tá? E esse ajuste você tem que fazer com todos os setores. Aqui em acabamento eu tenho 147, mas 74 horas, que vai dar aqui 221 horas que eu tenho nesse setor. Então, eu venho em dados gerais, vou editar aqui no lapisinho, 221. E em vez de R$ 40,34, o meu setor de acabamento agora vai custar R$ 53,67. Lembrando então que a hora homem eu venho aqui e somo a hora que eu tenho disponível, produtiva dos homens, e hora máquina eu vou pegar a quantidade de máquinas e vou ver a hora produtiva dela, tá? E também quando for uma máquina que ela não trabalhe muito, você traz o mesmo pensamento ali que a gente fez com a hora homem, tá? 147, levando em consideração que a tua máquina ela vai trabalhar o dia todo, perfeito? Se ela trabalha só metade do dia, então coloca ali metade de 147, ou proporcional que ela trabalha aí para você, para ter um número real. Pronto, então agora a gente tem aqui o nosso centro de custos revisado e prontinho para utilizar. Lembrando que você pode e deve sempre estar atualizando o centro de custos. Se saiu alguma pessoa, se entrou, se comprou máquina, principalmente essas movimentações altas, imediatamente tem que vir aqui para o centro de custos. Pelo menos no máximo de 3 em 3 meses, entrem dentro do centro de custos e atualizem todos os dados, tá? Principalmente ali no administrativo, dê uma olhadinha, vejam se as máquinas estão todas aqui e os funcionários também. Então, só revisando, aqui a gente tem o nome dos centros de custo, aqui tem o nosso número de hora produtiva que eu tenho em cada setor, aqui eu tenho as despesas do meu setor, de cada um, tá? Só deles. Aqui eu tenho o valor que cada um absorveu do centro de custos que não são produtivos, que nesse caso é o administrativo, ó, que tem valor rateado. Aqui a gente tem a despesa total com o valor do setor mais o que ele absorveu. E aqui eu tenho também o valor hora de cada setor. Isso aqui é legal porque você entende que se você precisar ali de uma hora do teu setor de instalação, por exemplo, você vai saber que ele custa R$ 75,12. É esse valor aqui que você tem que cobrar dentro do teu orçamento de mão de obra. Os setores que sempre vão ficar ali um pouco mais caros são os setores que eles são de equipamento, tá? Dos equipamentos maiores, ó, da minha router, ok? Vai ficar nessa média de preço. O setor ali de acabamento fica em média de 40 a 50 reais. Os setores de máquina, eles ficam também um pouquinho mais altos, como o setor da Mimac aqui, com 59,93, tá? E claro, o setor de instalação, porque nele a gente tem o carro, né? Então, geralmente é um setor que realmente a hora dela fica um pouco mais cara. Se vocês acharem que está um valor muito acima, muito abaixo, dá uma olhadinha ali, revisem os números, revisem se vocês pegaram números de hora ali e colocaram
aqui nas horas produtivas, se vocês revisaram, tá? Esse número, se ele tá certinho. E qualquer coisa, chama a equipe de suporte que eles podem te ajudar, certo? Esse número aqui é um número muito importante, é um número que vai direto aqui em relatórios, ponto de equilíbrio. E aqui, ó, mesmo número que a gente encontrou no nosso centro de custos. Ou seja, esse número aqui é o que eu tenho que alcançar em vendas, ou seja, bater 100% do meu ponto de equilíbrio para pagar todas as minhas contas, tá? Mas não é o tanto que eu tenho que vender. Ele é o tanto que eu tenho que ter de retorno financeiro, porque esse aqui é o meu custo fixo, mas esse é um assunto para os próximos capítulos, tá bom? Ok? Mas só para vocês entenderem que o valor do custo fixo é o valor do seu ponto de equilíbrio. Eu voltei aqui então no orçamento porque eu preciso mostrar para vocês o resultado, ó. Aqui eu vou pegar o mesmo produto que a gente fez anteriormente, só para lembrar, aqui nos custos ele mapeou aqui os tempos, né, que ele faria, mas ele não tinha o valor hora para calcular, certo? Então, eu vou acrescentar aqui o mesmo orçamento. E olha só, além de agora ele mapear o tempo, ele já tem um valor hora para ter referência e trazer aqui os números para a gente no resultado, tá? Então, ele já trouxe aqui, por exemplo, que no meu deslocamento de equipe, ele vai utilizar ali o meu centro de custos de instalação, trouxe o valor que a gente descobriu lá no nosso centro de custos, trouxe proporcional aqui em horas e já trouxe aqui qual será esse valor para a gente, tá? Então, quer dizer que todos os nossos processos já conseguem trazer dentro do orçamento o nosso valor de mão de obra e dentro dos indicadores, a nossa mão de obra aqui, ela já está aparecendo, tá? Separe ali um tempo para fazerem com calma e muito bem feito o centro de custo, porque esse número, ele mexe com muitos relatórios e é um número que você tem que estar focado todos os dias, tá ok? Até o próximo treinamento.